Olá, estamos aqui no canal YouTube do Geração 68, sempre na luta. O Geração 68 fez, no último mês, uma série de reportagens, artigos, entrevistas, vídeos sobre os 50 anos do assassinato por tortura do Alexandre Vanuc, estudante de geologia da USP São Paulo. Esse fato aconteceu há 50 anos. Hoje nós vamos entrevistar Rui de Góes, amigo de Alexandre na geologia, na USP, e que vai nos contar como foi a notícia, como foi receber a notícia da morte do Alexandre e quais foram os passos que levaram os estudantes a fazerem uma das maiores manifestações populares, né, de massa, naquela época. Uma época de censura, de ditadura forte, mas com a força dos estudantes aconteceu na Catedral da Sé em São Paulo. Conosco aqui, ainda, Rodrigo Tomazini. Oi, Cecília, tudo bem? Pessoal que está assistindo a gente aqui, né? Mais uma transmissão, essa agora gravada, em formato de entrevista, né? Nesse novo momento do Geração 68. Nós temos aí uma página do Facebook que tem mais de 150 mil visualizações por mês. Entramos para o Instagram, já estamos com mais de 20 mil visualizações por mês, né? O projeto do site, que temos aí cerca de 10 mil visualizações por mês, os artigos, textos de memória, crônicas, poesias, né? E também agora entrando aí no YouTube com essa série que iniciou, como você bem disse, no mês de março, sobre a memória dos 50 anos da morte, né? Sob tortura do Alexandre Vanuc, o Minhoca, e que teve artigos também, a live, que já está no nosso canal aqui do YouTube também, e teremos aí essa série de entrevistas, além dos vídeos que nós editaremos, que nós fizemos de depoimentos, tanto do Marcelo quanto do Amaury Monteiro. Então, pedir para todo mundo que está assistindo para ir lá na nossa página do Facebook, curtir, compartilhar, comentar, debater conosco, começar a seguir nós no Instagram e também se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho. Vamos que vamos, Cecília. Então, eu agora apresento o Rui de Góes, que fez geologia na USP, foi preso em 1973, na mesma leva do Alexandre, foi preso depois do Alexandre. Hoje é professor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, foi um dos fundadores do Greenpeace Brasil, onde trabalhou por 10 anos, ficou 6 anos no MMA, no governo Lula, onde foi diretor do Departamento de Mudanças Climáticas e secretário interino da Secretaria de Mudanças Climáticas, oficial de programas sênior do PNUD, consultor, hoje aposentado, somente pai da Flora. Rui, é um prazer enorme estar com você aqui. Muito obrigada pela sua presença e pela sua participação no nosso canal YouTube do Geração 68. Igualmente, foi um prazer conhecer vocês e é um prazer também dividir memória, né? Acho que sempre é importante a gente saber o que aconteceu, até para que não aconteça de novo o período de ditadura pelo qual a gente passou. Rui, eu gostaria de começar a conversar com você, porque isso é uma conversa mais do que uma entrevista, te perguntando qual era o clima da época, como é que vocês estavam, né? Jovens, entre 18 e 20 e poucos anos, na USP naquela época, como é que era o movimento estudantil, qual era a sua relação com o Alexandre, propriamente dito, e como é que vocês descobriram que o Alexandre tinha sido morto? Bom, eu entrei na geologia da USP em 71, então era o pior momento da ditadura, né? O movimento estudantil havia passado por toda aquela movimentação em 68, depois disso houve uma onda repressiva enorme que desmantelou boa parte das organizações existentes, prendeu uma boa parte das lideranças. Então, o movimento estudantil na época vivia uma fase muito difícil, né? Em que
as entidades eram proibidas, o DCE da USP havia sido proibido, o UNE, o EE, igualmente. Então, a gente se virava com o que dava. Então, tudo era proibido. Até, eu lembro que até para fazer um mural com notícias de jornal, tentando informar as pessoas sobre o que estava acontecendo, a gente tinha que ter vigilância, né? Um ficava vigiando enquanto o outro chegava, pregava um mural na parede e tal. Então, até isso era proibido. Era uma fase de muito medo, quer dizer, as pessoas tinham um profundo medo de serem presas, sabendo que os porões da ditadura eram bastante cruéis. Então, isso acho que era a grande sensação que tinha na época, era esse medo, né, que permeava não só a universidade, mas a sociedade como um todo. E foi nesse contexto que ocorreu a morte do Alexandre. Né? Não foi a única no período, vários estudantes da USP foram mortos nessa mesma época, inclusive um da geologia também, o Ronaldo Moura Queiroz, também em 1973. Vários outros militantes operários, camponeses e lideranças das mais diversas eram submetidas à tortura e várias delas acabaram sendo assassinadas. Então, a gente soube, eu particularmente soube da morte do Alexandre por uma notícia de rádio. Eu estava indo para casa, ouvindo o rádio, e aí levei um susto enorme, né? Aí acabei indo para casa, que eu morava junto com o Bombom, o Luiz Antônio Bongiovanni, que, aliás, acho que seria bom bater um papo com ele, que era uma liderança também da época. Então, ele morava comigo, eu fui pegar o Bombom e de lá a gente foi novamente para a USP. Eu morava pertinho da USP, no Butantã. A gente passou na geografia, nas ciências sociais, para conversar com o pessoal e tentar entender o que estava acontecendo, que as informações eram muito limitadas, né? E ver que tipo de coisa que poderia ser feita. Né? Isso foi um primeiro movimento de organização que aconteceu. Houve uma certa confusão entre nós, inclusive, né? Nenhum de nós estava equipado para mexer com grandes mobilizações, não sabíamos também como reagir no meio daquela ditadura toda. E aí fomos pedir conselho para o Perseu Abramo, que era jornalista da Folha, até ele é meu primo por afinidade, e era meio que um guru para nós, né? A gente se aconselhava com o Perseu Abramo para várias coisas. Então, houve, durante aquela noite, uma reunião na casa dele, em que se pensou sobre o que fazer, né? Se aventou greve, paralisações, passeata, não sei o quê, tudo com um misto de ousadia e medo, né? E tentando encontrar o que seria um ponto de equilíbrio nisso. E, se eu me lembro bem, foi dessa reunião que surgiu a ideia de contatar o Dom Paulo, de pensar em organizar uma missa. Mais para frente foi feita uma comissão, né, com representantes de cada uma das escolas, que foi falar com o Dom Paulo. Eu lembro que o Marcelo Chueire estava nessa comissão, o Bombom também estava na comissão, e vários outros colegas, né? E a partir daí que surgiu a organização da missa, né? Na época era um enorme desafio, porque desde 68 não havia acontecido nenhuma mobilização de massa, nem no movimento estudantil e nem fora dele. E então tinha aquela coisa, né? Quer dizer, qual vai ser a reação da ditadura? Né? Vai haver uma repressão com sangue, a coisa vai passar. Então tinha toda essa tensão de não se saber o que aconteceria com a realização da missa. E nisso o Dom Paulo, acho que foi uma figura excepcional, né? Foi fundamental nesse momento. Foi ele que propôs a realização da missa na Catedral da Sé, né? Até havia a ideia também de eventualmente ter uma missa na USP, mas acho que a decisão mais sábia foi mesmo a da missa na Catedral da Sé. E a missa Mas foi... antes disso, desculpa te interromper, um pouco antes disso da missa, ou simultaneamente, os estudantes da USP fizeram uma greve, né? Quer dizer,
pararam de assistir aula, conseguiram fazer, colocar tarja preta nos edifícios, né, nas placas onde fica escrito a faculdade, qual é a faculdade, etc. e tal, né? Quer dizer, houve, além de... Porque entre o dia 17 de março, que ele morreu, até dia 30 de março da missa, a USP estava em ebulição também, Sim. não? Bom, ninguém falou que havia uma greve geral na USP, né? Mas o que aconteceu foi que no dia seguinte, a esse dia em que a gente soube da morte, a gente voltou para a USP, né? Começamos a conversar com as pessoas, a entrar nas salas de aula, interromper a aula e conversar com os estudantes. E aí realmente não havia nem clima para continuar tendo aula. Então a gente foi fazendo assembleias nas escolas de uma maneira informal, né? Então não se falou estamos em greve, né? Mas se parou a USP em função disso. Não diria que todas as escolas, mas uma boa parte das escolas acabou paralisando as atividades. E realmente, eu lembro que na geologia a gente forrou os barracões, né? A geologia na época era nos barracões que nem existem mais lá no USP. Então, os barracões estavam com panos pretos, tinham cartazes alusivos ao que estava acontecendo, e nas outras escolas, mesma coisa, né? Então, a mobilização que foi possível era bastante limitada ainda, mas acho que foi um marco e uma diferença enorme em relação às coisas que estavam acontecendo até o momento. Viu, Rui? Só interromper um pouquinho, nesse clima todo, vocês colocavam as faixas pretas, haviam pessoas que tiravam, né, que a gente leu sobre isso, e também havia carros de polícia ali, né, que ficavam, inclusive, escutando, ouvindo o que vocês discutiam na Assembleia, né, vocês ali entre vocês, né, tinha algumas questões de segurança que vocês não debatiam na Assembleia, como que era isso daí? Porque, realmente, a tensão extrema, né? Era uma enorme tensão, né, porque a gente sabia que tinha agentes de polícia infiltrados, às vezes, alguns eram até conhecidos, né, mas sempre tinha aquele medo de quem estaria escutando o que a gente estava falando. E nessa época a coisa se incentivou, né? Como você disse, com carros suspeitos passando de uma maneira que a gente via que era vigilância, que era a polícia disfarçada e tal, né? Algumas faixas retiradas. Então, isso, antes da missa, foi uma tensão constante, né? Quer dizer, o clima já era pesado nesses anos. E, em particular, nesses dias, a coisa ficou realmente preta. E aí, Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo na época, propõe, segundo o Marcelo Chueire, o turco nos contou na live, né? Dom Paulo disse que faria a missa, mas que seria lá a catedral, que era o campo dele. Né? Que ele poderia, de uma certa forma, em sendo dentro da catedral, garantir a segurança de vocês. E acabou que a missa carregou mais de 4.000 pessoas e acabou sendo a primeira manifestação de massa na época contra a ditadura e depois do AI-5, do Ato Institucional número 5. Como é que foi esse clima da missa? Vocês foram em grupo? Como é que foi o processo todo? Além da missa em si, tinha o antes e o depois, né? Quer dizer, chegar na catedral já foi uma aventura, porque a gente já estava prevenido, pensando, bom, é melhor ir em grupos, né? Não grupos grandes, mas grupos de 2, de 3, de 4, para não chamar atenção, mas, ao mesmo tempo, não ir sozinho e ser preso e ninguém ficar sabendo, né? Então, teve uma certa organização para chegar na catedral de uma maneira segura. E mesmo assim, muita gente nem conseguiu chegar, porque a polícia, o exército, inclusive, né, bloqueou as pontes do Rio Pinheiros, que ligavam a USP, né, para quem não é de São Paulo, a USP está num bairro que é a Cidade Universitária Barra Butantã, que é separada do centro da cidade pelo Rio Pinheiros. E são 3 pontes, basicamente, que ligam as duas partes da cidade.
todas as 3 foram bloqueadas por comandos, como a gente falava na época, né? Então, eles bloqueavam, revistavam todos os carros que estavam passando, como uma maneira de tentar pegar alguém e também como uma maneira de congestionar propositalmente a cidade. E realmente foi um trânsito monumental em São Paulo naquele dia, né? E várias pessoas também foram presas. Se tivesse alguém carregando um panfleto, por exemplo, já ia preso direto, né? Eu não tenho os números, eu não sei se alguém tem, mas a quantidade de gente presa naquele dia foi muito grande, né? Tanto nesses comandos nas pontes do Rio Pinheiros, como também na saída da missa, né? Que na saída também havia essa preocupação de ninguém sair sozinho e, ao mesmo tempo, não sair em passeata para não afrontar em excesso a repressão, né? Mas saímos em grupos pequenos e vários deles foram abordados e presos, né? Aliás, a catedral, né, naquele dia, estava cercada por polícia, exército, metralhadora, cachorros. Então, era um clima muito pesado, né? Tanto a entrada quanto a saída foram aquela sensação enorme de medo e de insegurança, porque ninguém sabia se iam atirar, se iam prender, né? Ninguém tinha noção do que estava acontecendo. E durante a missa, a gente tinha certeza de que estava forrado de policiais disfarçados lá dentro. Até o Marcelo Freire deve ter contado também da TV transmitindo o ato, né? Que era a Bandeirante, a TV Gazeta. Tem uma polêmica, tem gente que fala que era Bandeirantes. Eu tenho a impressão de que era Bandeirantes, mas o Marcelo jura que era a Gazeta. E eles foram passando com câmeras, filmando aqueles bancos da igreja, naquelas fileiras de gente sentada, iam filmando um por um, né? Que era uma forma não só de documentar quem estava lá, como também de ter uma intimidação mais do que sem vergonha, né? Que aquilo não tinha a menor cara de transmissão de televisão, nem nada parecido. Então, o tempo todo foi essa tensão, né? O Dom Paulo teve uma atuação brilhante, né? Ele levou a missa com uma liderança incrível. Teve a participação do Sérgio Ricardo, que também ficou famosa, né? Que era o cantor que quebrou violão nos festivais, era um cantor razoavelmente conhecido na época. Hoje, pouca gente lembra dele, né? Quem não é da nossa geração assim, acho que ele é pouco conhecido. Mas ele tinha uma popularidade razoavelmente grande e cantou aquela música Calabouço, né? Que é uma música que tem um monte de simbolismo aí dentro da situação em que a gente está. Então, foi um clima muito emocional, né? Misturando aquela revolta pela situação toda com esse clima de medo também que era presente em toda a sociedade. Rui, eu li sobre isso ali no livro Cálice, mas o Marcelo Chueire, o Amauri, o Adriano Diogo também falaram muito na live. Então teve esse clima, né, que vocês estavam ali sob câmeras filmando o rosto de cada um, que com certeza isso iria ficar registrado depois, né, para a repressão. Esse fato dessa metralhadora parada ali e apontando para a Catedral da Sé, né, o discurso, né, que repercutiu muito, né, muito forte, né, a fala dele ali, e citando, por exemplo, né, que quem tem que resolver se tira ou não a vida de alguém é Deus, né, e sendo direto, né, dando uma cutucada, falando não à repressão, né, dentre outras questões, e também essa quantidade de prisões, né, no livro ali fala que o DOI-CODE não estava com uma estrutura para aquilo e prendeu tanta gente que eles começaram a soltar porque eles não conseguiam dar conta daquilo. Então, isso, lógico, foi um ato heróico, né, de vocês que estiveram lá, porque vocês, como você disse, já sabiam tudo que podia acontecer e tomaram as medidas. Agora, e aí com essa repercussão? Foi um sucesso total e foi, como a Cecília disse, o primeiro grande evento de massas depois do AI-5 e que desenvolveu ali outras condições para que pudesse começar a atacar as bases da ditadura. Como que foi
o pós-missa lá no movimento estudantil. Como que foi isso na faculdade, depois, quando vocês voltaram no outro dia? Qual que era a conversa de vocês? Era animada? Vocês animaram com a situação? Como que foi? Animado, eu acho que ninguém ficou, porque era uma coisa trágica demais para isso, né? Mas acho que deu uma sensação de empoderamento, né, por parte dos estudantes, de que, apesar de tudo, é possível fazer algumas coisas, né? Então, eu acho que foi um marco, né, de ascensão, né? Não diria que mudou radicalmente da água para o vinho, mas acho que é um marco de crescimento da organização no movimento estudantil e no passo a passo, né, devagarinho, foi crescendo de uma forma em que 73 acho que foi um marco de ascensão, né? Na época ainda não existiam as grandes organizações de massa, né? O UNE, o EE, DCE, estava todo mundo na clandestinidade. Até existia um DCE clandestino, mas que não tinha poder de mobilização, não tinha como agir como organizador do movimento estudantil. Então, na época, o que tinha era o CCA, o Conselho de Centros Acadêmicos, que era uma forma era uma organização informal, né, não tinha diretoria, não tinha ninguém eleito, era a junção dos diversos centros acadêmicos para planejar atividades. Então, na época, se planejava o trote, né, a recepção aos calouros, que tinha atividades culturais, etc. e tal, que era o que estava acontecendo naquele momento, né, em abril. Na época, tinha também a briga contra o ensino pago, que foi também, acho que um marco de 73, né, que existia a intenção do governo federal de estabelecer cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Então, houve uma enorme reação contra isso, né? Então, foi o chamado movimento contra o ensino pago, que também era uma das grandes pautas do ano de 73. Então, teve isso, quer dizer, eu acho que, inegavelmente, as pessoas sentiram a missa como um ato de reação, de vamos lá que alguma coisa dá para fazer. Teve essa revolta que eu acho que também marcou muitos estudantes, acho que mobilizou muitos a participarem do incipiente movimento estudantil. Rui, você acabou de falar uma coisa aí, 73, que teve o movimento, cresceu o movimento estudantil novamente e tal, que começaram a se reorganizar, vamos dizer assim, né? E que há uma ascensão do movimento estudantil até para o final da ditadura. Ainda levou mais algum tempo. Mas você falou que teve um movimento contra o ensino pago. A gente recentemente teve de novo esse tipo de discussão, né, da universidade paga, né, o fim da universidade pública, e a volta de um extremismo de direita, beirando ao fascismo, com o ex-governo do Jair Bolsonaro. O que você pode dizer sobre isso? Cecília, só voltando um pouquinho, antes de ir para os dias atuais, acho que é importante também lembrar que não é que houve, a partir dali, um crescimento enorme do movimento estudantil. Logo depois da missa, foram realizadas várias prisões, no dia da missa mesmo, e, em seguida, uma onda de prisões, né, ligadas também às prisões que já tinham sido feitas quando da morte do Alexandre, né? Isso foi fim de abril, começo de maio. Foi uma razia assim, no movimento estudantil. Eu, inclusive, fui preso nessa época também. O Bombom, o Marcelo, o Chueire, o Adriano já tinha sido preso um pouco antes. Na geologia, contando prisões mais longas e prisões de entrar um dia e sair do outro, 10% da escola passou pelo doicote ou pelo DOPS. Então, foi nessa dimensão a repressão que houve naqueles dias.
e inclusive mais uma morte, né, do Alexandre Bolt Queiroz, que foi fuzilado na Avenida Angélica, né, que era também um estudante de geologia, né, que nesses dias já tinha saído para a clandestinidade e tal. Então, não é que a partir dali tudo virou uma maravilha, não foi. Tinha uma ditadura feroz que continuava atuando. E depois, quer dizer, mas claro, isso são idas e vindas, altos e baixos e tal. E depois, 74, 75, houve uma nova ascensão, teve outro marco que foi a morte do Herzog, né? Que novamente provoca uma missa, com o Dom Paulo atuando novamente, né? Onde eu acho que tem uma articulação mais ampla da sociedade civil, né? Naquele momento não foi uma missa, foi um ato ecumênico, com a participação de um pastor protestante, do Rabino Sobel também, né? Então, foram dois momentos em que eu acho que marcou muito profundamente, principalmente em 73, a passagem da Igreja Católica para a oposição, né? Que, claro, a Igreja sempre foi dividida, tinha uma ala progressista, uma ala mais para a direita, mas eu acho que 73 marca uma mudança de posição da Igreja Católica e uma inserção muito maior das comunidades de base, da teologia de libertação, na luta contra a ditadura. Então é isso, acho que não foi uma história de um dia ou de um ano, acho que é uma história contínua, em que o desgaste da ditadura foi se acumulando, né, até se chegar nos anos 80, em que realmente foi possível acabar com ela. Mas você perguntava sobre hoje, né, sobre essa tentativa de reinstalar o ensino pago. Eu acho que, se a gente olha assim, a barbaridade que a gente tinha naqueles dias, é até coerente com o governo Bolsonaro tentar voltar aos pensamentos que se tinha na época, né? Até uma frase que o Marcelo Chueire deve ter falado, que o ministro da Educação na época, o Jarbas Passarinho, falava que essa briga contra o ensino pago era uma aliança de ricos e comunistas, né? Que era uma coisa assim, absolutamente esdrúxula, né? E hoje, mesma coisa, que a gente vê a política do Guedes tentando transformar as universidades em centros de produção em massa, com filhos de rico participando das universidades, porque filho de pobre não é para isso, né? Então, acho que é bastante coerente para um governo de uma pessoa que elogiava o Carlos Alberto Brilhante Ustra como seu herói pessoal, né? Que era o torturador, chefe do DOI-CODE, responsável direto pela tortura e morte do Alexandre. Olha só, Rui, nós tivemos aí, na sexta-feira, não a passada, mas a retrasada, a missa, né, dos 50 anos da morte do Alexandre Vanucchi, que foi lá na Catedral da Sé, e tinha bastante gente, achei importante essa missa, e nós do Geração 68 também estamos aí nessa série, né, durante todo o mês de março. Nós usamos sempre esse slogan, né, para que nunca mais aconteça, rememorar, relembrar, para que nunca mais ocorra. O que nós vimos aí, já que nós estamos falando da questão do presente, foi antes até e durante o governo Bolsonaro, essa negação, né, que foi uma coisa que já começou errado lá no impeachment da Dilma, quando o Bolsonaro homenageia o Brilhante Ustra, né, com o impeachment, né, dizendo que vota a favor do impeachment. E depois, vimos muita gente, e inclusive personalidades e políticos, dizendo que não houve tortura, que se foram torturados é porque fizeram alguma coisa, e por isso o nosso papel aqui de estar rememorando, relembrando, né? Então eu gostaria de dizer a você aí que nós ficamos muito felizes com a sua disponibilidade, tá? Nós vamos chamar várias outras pessoas, nós vamos continuar fazendo esse trabalho, né, para que nunca mais ocorra, né? E que você colocasse aí, se você acha que faltou alguma coisa, eu mesmo fiquei com uma pulga aqui atrás da orelha, né?
posso estar sendo injusto, porque a gente sabe que a USP foi o coração e o cérebro da resistência à repressão, né? Queira ou não queira, a USP foi central nesse movimento. E o que a gente percebe ouvindo é que a geologia, ela se destacou bastante nisso, né? Então, geralmente a gente ouve o pessoal da história, das ciências sociais, né, da filosofia, o que tinha ali na geologia, né? Eu fiquei meio... Foram pessoas que se encontraram ali. Lógico que todos os outros estavam lutando, todos os cursos estavam envolvidos, mas o que a gente percebe é a força da geologia, né? Eu fiquei com dúvida disso. Se você tiver mais alguma coisa que acho que faltou aí, que a gente não perguntou, eu e a Cecília, para colocar aí antes das considerações finais. É interessante isso mesmo, porque se você pegar em outras universidades, geologia não costuma ser das escolas mais mobilizadas, né? Realmente é ciências sociais, histórias, pessoal de humanas, né? Mas eu acho que geologia naquela época era uma escola pequena, né? Eram 50 estudantes por ano, e como era a única escola de geologia das proximidades, né? Tinha uma outra em São Carlos, eram as únicas no estado de São Paulo, tinha muita gente que vinha do interior, né? Não tinha faculdade de geologia em Campinas ou Araraquara, etc. Então, uma boa parte vinha do interior, se juntava em repúblicas, né? Morava em repúblicas, e virava uma coisa muito unida, né? Era uma escola muito unida, porque eram pessoas que largavam seus círculos sociais e passavam a conviver quase exclusivamente na órbita da universidade. Então, isso também provocava uma união muito grande entre os estudantes. Também tinha o fato de que a gente viajava muito pela escola, né? Geologia implica em você ver o que está acontecendo na natureza, né? Então, essas viagens também eram, além de divertidíssimas, eram uma forma de união. Então, acho que tem isso, era uma escola muito unida mesmo. E tinha também algumas pessoas que já atuavam no movimento estudantil desde a década anterior, né? Então, eles ajudaram também a politizar a escola, a promover reuniões, a fazer atividades que colaboraram com essa politização, vamos dizer, desproporcional da geologia em relação a outras escolas. Mas, claro, geologia era uma, as outras também tinham muita gente mobilizada, né? Particularmente história, geografia, ciências sociais, filosofia. A Politécnica também era muito atuante. E fora da USP tinha Sociologia e Política, na Escola de Sociologia e Política, que é fora da USP. Tinha gente da PUC, que também participava, PUC São Paulo. Mas, realmente, o centro nevrálgico era a USP, sem dúvida nenhuma. Outra coisa que me chamou a atenção, Rodrigo, que achei interessante, é que desse grupo todo, mesmo não sendo só da geologia, como a questão do Marcelo, que não era da geologia, hoje todos, ou a grande maioria, é ligado à questão do meio ambiente. É verdade, tem uma boa parte que foi para a área ambiental. Alguns profissionalmente, como eu, outros como uma militância, né, na sociedade, mas é verdade, uma parte considerável dessa geração acabou embarcando na causa ambiental. Algum motivo especial? Os professores eram ambientalistas na época, porque No caso da me geologia, causa muita atenção isso, porque como a causa ambiental hoje é muito forte, né, é interessante que desse grupo, não só, não, talvez não só em São Paulo, mas desse grupo de jovens estudantes universitários da época, como que estavam em movimentos estudantis, como uma maioria foi para a área de meio ambiente. bom, a gente está falando do pessoal mais à esquerda, né? Sim, claro. Se a gente for olhar a massa de estudantes da época, o que deu, para onde foi parar e tal, tem uma parte que não quer nem ouvir falar de meio ambiente, muito menos de políticas sociais, etc. Então tem de tudo, né? É uma geração que eu acho que pode
ter algumas características à parte, mas não é radicalmente diferente das outras gerações, né? Eu acho que essa parcela mais à esquerda é mais numerosa, né, se for comparar com outras gerações, e também, quer dizer, dessa parcela de esquerda tem uma parte muito grande que acabou abraçando essa causa ambiental, né? No caso de geologia, acho que por razões mais ou menos óbvias, né? O pessoal que mexe profissionalmente com o meio ambiente, estuda um monte de coisa que tem a ver com isso, etc., né? Mas, de resto, acho que é uma coisa que é meio imbricada, assim, com essa posição mais para a esquerda, né? Tem uns que viraram bolsonaristas e, obviamente, não querem nem ouvir falar em mudança do clima e coisas que tais, né? Mas estamos todos no mesmo barco e vamos todos afundar se não fizermos alguma coisa. Então, não sobra para muita gente, não. Rodrigo? Não, acho que é isso, acho foi ótimo. Tenho certeza, viu, que esses que viraram bolsonaristas não vão poder negar o que aconteceu no passado, né? Eles estavam ali, se negar é muita cara de pau, né? Mas olha, agradecer muito, viu, Rui? Muito, muito obrigado mesmo por você ter disposto aí a estar com a gente, né? É muito rico esse depoimento, nós vamos estar aí divulgando eles e pedindo para as pessoas aí que ajudem a divulgar também, porque precisa chegar, inclusive chegar na juventude, né? As novas gerações aí, para que possam conhecer realmente os fatos, conhecer o que ocorreu de verdade, partindo das pessoas que estavam presentes, né? Legal. Você falou muito bem, Rui, impressionante, assim, adorei a sua fala, todas elas. Muito legal. Parabéns para vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é importantésimo. Eu acho que não deixar a memória desse período morrer é fundamental, porque, como você disse, quer dizer, a moçada que está aí não viveu essa época e muitas vezes não tem nem ideia do que acontecia, né? Então, a história de governo militar, durante a época dos militares que era bom coisa nenhuma. Aquilo lá era repressão, era corrupção, né, que a gente não ficava sabendo porque tudo era censurado, né, e quem se atrevesse a falar era preso. Então, não é que não tinha corrupção, tinha e muita. A diferença é que não se sabia da dimensão que ela tinha, né? Então, bom coisa nenhuma, aquilo era um inferno, né? Então, ditadura nunca mais, acho que é uma coisa importantíssima para estar se repetindo.